Já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. E eu convido você, vem tomar um café comigo. Os jogadores do Corinthians tiveram uma conversa entre eles, sem informação, tá? E houve uma cobrança dos líderes do grupo. E tinha líder do grupo na balada, em que me surpreendeu muito, porque eu vi as fotos, tá? Até mandei isso para uma fonte minha do Corinthians, falei, pô, esse aqui me surpreendeu. Ele falou, caramba, é verdade. Então, os jogadores entraram ali e falaram, gente, precisamos dar uma segurada. Então, houve uma cobrança entre eles. Isso é importância, né? Isso é importância na prestação de serviço. Porque jornalismo é prestação de serviço, a gente tem que dar informação. Quando eu dou a informação, eu também não fico me preocupando muito. Eu não vou ser hipócrita aqui e ficar fazendo média com vocês, que eu não preciso disso. Eu não sei qual é o efeito que vai ter. Se vai destruir tudo, se vai... Eu dou a informação, eu quero falar a verdade. E nesse caso, ajudou. Em outros casos, né? Em outros casos criou mais polêmica, tal. Enfim, depende. Eu repito, não há má intenção quando você se dá uma notícia. Você quer dar uma notícia verdadeira, né? Má intenção é quem mente por aí. Agora, a informação da balada, cara, ajudou na pressão. Por quê? Os caras se cobraram, o Dorival cobrou os caras, o Dorival foi cobrado, o Osmar Stabile cobrou o Dorival, o Osmar Stabile falou pros caras que vai voltar à concentração. Não sei se ele falou isso pra pôr medo nos caras fazer correr, ou se isso vai acontecer, porque não aconteceu no jogo contra o Cruzeiro, né? A concentração, tá? A concentração, ela não ocorreu contra o Cruzeiro, mas vai voltar, segundo o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, que eu apurei, não apurei isso com ele, mas me contaram, né, em relação ao grupo lá, ele teve uma conversa e falou que vai voltar à concentração. Por causa disso, eles se cobraram muito, Dorival cobrou muito. E na reunião entre Osmar Stabile e Dorival prometeu isso que a gente viu hoje. Ele prometeu e entregou. O que foi? Mais empenho, mais vontade, mais raça. Primeiro ponto que eu quero analisar antes de falar da tática, da técnica, né, essa cobrança, essa pressão para mim ajudou. Talvez para ninguém, para outros é bobeira, para mim ajudou, ajuda muito, porque futebol, uma coisa que eu trouxe para minha carreira lá atrás, quando eu via aqueles caras bons de tática, né, falando, eu achava o seguinte, você só falar de tática, o futebol não é só tática, porque não é um videogame. Então eu quis estudar tática, li livros, meus amigos ex-jogadores me ensinaram muito, enfim, são 20 anos, mas eu não queria ficar só nisso, porque eu sei que não é só tática. Envolve outras coisas também. Envolve confiança, envolve a questão física, envolve se tá indo pra noite, envolve se tá com algum problema, se tá com depressão, envolve, tem mil coisas, tem mil situações, se não tá recebendo. Não é só tática, não é só tática. E no Corinthians não era só tática, tá? No Corinthians não é só tática. No Corinthians é um elenco que numa semana de clássico vai pra balada na quinta e na sexta. Pô, eu tenho as fotos e tenho vídeos, velho. Entendeu? E todos os jogadores que estão em queda técnica estavam lá, entendeu? Estavam lá. E alguns que não vão ser nada na carreira, porque se conseguiram ser titular do Corinthians até hoje, estão lá em todas as baladas, entendeu? Quando sair do Corinthians não vai jogar em lugar nenhum, velho. Essa que é a verdade, tá? Então hoje, contra o líder do campeonato, o Corinthians correu com vontade e essa pressão ajudou. Ponto 1. Ponto 2, que foi também importante. Dorival Júnior acertou na escalação. Não foi por acaso que o Carrídio foi reserva contra o Ceará e o Corinthians ganhou. Não foi por acaso que o Carrídio foi reserva. Tudo bem que o gol do Corinthians sai na jogada dele quando ele entra do segundo tempo. Pega um time do Ceará já cansado, ele entra, faz a jogada do gol, mas também o zagueiro e o goleiro falharam pro Thales marcar o gol, correto? Eu não estou pegando no pé do Carrídio. O que eu estou querendo dizer, o que eu quero dizer aqui são fatos. Até porque eu já briguei em vários jogos que o Garro se escondeu e hoje eu estou aqui, meu irmão, rasgando elogios pro Garro. Primeiro, não estava em nenhuma das fotos e vídeos de balada que eu vi o Garro. Segundo, correu muito, meu irmão. Jogou demais. Depois que eu analisar jogador por jogador, eu vou guardar os meus elogios pro Garro. Ganhou muita moral comigo, porque não foi pras baladas, né? E ainda correu demais, se entregou demais em campo hoje. E eu briguei lá no grupo, no clube, no canal de WhatsApp, Café Especial, porque tinha um camarada lá, um torcedor, com todo respeito a ele, não vou citar o nome aqui, ficou pegando no pé do Garro toda vez. A gente não pode fazer isso, irmão. Jogou mal, critica. Jogou bem, elogia. Aí o Garro perde uma bola no segundo tempo pro Lucas Romero, pô, que é um baita de um marcador, joga bem. Aí o cara fala, tá vendo, perdeu mais uma. Perdeu porque tá lutando, meu irmão. Perdeu porque tá lutando, entendeu? Perdeu porque tá lutando, tá? Jogou muito o Rodrigo Garro. Mas o que fez o Corinthians melhorar? Vamos lá. Quem diria, velho? Tem coisa que o futebol é inexplicável, né? A gente tem que dar risada. O Charles jogando no lugar do Carrídio fez o Corinthians melhorar. O Thales entrando em campo no lugar do Romero
fez o Corinthians melhorar? Lázaro, manda ver. O clima tá bom. Então, olha só. Só para vocês entenderem. O Charles é mais jogador que o Carrídio? Nunca foi, não é e nunca será. Nunca será. O Charles é limitado tecnicamente. Só que o Charles, outro que não estava nas fotos que eu recebi de balada, tá? Charles correu, acrescentou em saúde física, recompôs, marcou bastante por dentro. O Cruzeiro teve muita dificuldade para armar o jogo por dentro por conta do Charles e do Martínez mordendo. Ajudou na recomposição do Bidon do lado direito. Jogou muita bola. Eu só fiquei preocupado, falei, Dorival, tira o Charles logo, porque chegou 10 minutos, 15 minutos do segundo tempo, a barrinha dele, né, para quem jogou PlayStation, FIFA, né, ou Pro Evolution, a barrinha dele já estava no vermelho, tá? Já estava no vermelho, entendeu? O Charles fez uma boa partida de entrega. Não tô falando que é porque futebol não é para analisar só, o Charles deu um chapéu, deu uma caneta, aliás, tomou uma caneta. O Charles... Não, futebol você tem que entender o seguinte, o Corinthians hoje marcou muito, e o Charles foi um dos principais no quesito marcação e recomposição. E agora vem o elogio que fazia tempo que eu não disparava esses elogios a esse jogador, nem quando ele fez o gol da vitória contra o Ceará, que é o Thales Magno. O Thales Magno hoje foi outro acerto do Dorival. Por quê? Porque se você não tem o Yuri Alberto, as outras opções estão muito abaixo, mas é um abismo. E aí ele tinha que escolher entre Romero e Thales. Cara, é óbvio que o Thales vai te entregar mais. Já pela idade, só pela idade ele já vai te entregar mais. O Thales é muito mais jovem que o Romero. E o Romero e o Memphis ficam um ataque preguiçoso. E o Romero não está acertando o gol. Vários jogos que o Corinthians poderia ter vencido, Red Bull Bragantino, São Paulo podia ter aberto o marcador com gols que o Romero perdeu. Então o Dorival acerta nas duas substituições, né, digo de escalação inicial. Gente, deixa o like aqui, ó. Mais de 5 mil corintianos, muito obrigado pelo carinho. E por que eu falo isso? Porque, presta atenção, o Corinthians ele jogou em 3 esquemas táticos, sem a bola, 4-4-2. Como é que era o esquema do Corinthians sem a bola para marcar? Mateuzinho na lateral direita, André Ramalho fez uma baita partida, Gustavo Henrique fez uma baita partida e Bidu que foi horrível. Os laterais perigosíssimos, eu temia a qualquer momento um gol sair nas costas dos dois, tanto o Mateuzinho como o Bidu. Gustavo Henrique muito bem na partida junto com o André Ramalho, linha de 4. Para marcar, mais uma linha de 4, né? Aí vinha com o Bidon na direita, que é uma coisa que eu não gosto muito, mas acabou dando certo hoje, tá? Charles, Martínez e Thales. Na frente, Garro e Memphis. Esse era o posicionamento, marcação. O Garro saía de dentro, fechava junto com o Thales para marcar a saída dos dois zagueiros do Cruzeiro, né? E claro, muitas vezes o Cruzeiro fazia saída de 3, então o Garro tinha que vir fechar aqui na esquerda. E aí, o Thales vinha fechar a segunda linha. Só que quando o Corinthians atacava, o posicionamento era outro. O Corinthians atacava num 3-5-2 ou no 3-4-3. Então, quando o Corinthians tinha a bola, a projeção era a seguinte. Era Gustavo Henrique na linha de 3 aqui na esquerda, André Ramalho e Mateuzinho. Bidu abria aqui na esquerda para fazer o corredor. O Bidon à direita, por dentro o Charles e o Martínez, o Garro na frente, no meio, e nos dois atacantes, o Thales e o Memphis. O Garro fechava na esquerda também ou na direita, jogando de forma não posicional, quando fazia o esquema 4-3-3. Então era o Bidon que subia e o Bidu. Pouco o Mateuzinho subiu, quando o Mateuzinho subia, o Bidu fechava a linha de 3 junto com o Gustavo Henrique e o André Ramalho. Quando o Bidu subia, a linha de 3 tinha Gustavo Henrique, André Ramalho e o Mateuzinho, com o Bidon e o Bidu de alas, né? Bidon e Bidu de alas, olha só que bonito. O Martínez e o Charles, pô, a dupla de volantes que mais marcou nos últimos tempos do Corinthians, velho, tá? Quem vê futebol sabe do que eu tô falando. Não tô falando quem tem raiva do cara, porque eu também não gosto do Charles, e o Martínez já tá me irritando. Começa o jogo, o cara já toma um amarelo, entendeu? Eu não tô aqui pra perseguir ninguém, amigo. Não gosto do futebol do Charles, não gosto do futebol do Thales, não gosto do futebol do Bidon, né? O Martínez tem me irritado bastante. Enfim, mas eu não tô aqui pra perseguir ninguém, eu tô aqui pra ser honesto e falar o que aconteceu no jogo pra você. E tentar trazer algo que você não viu. Porque senão não vale a pena ser jornalista. Eu estudei pra quê? Pra falar o que todo mundo viu? Não. Então,
o Corinthians jogou nesse posicionamento. No primeiro tempo, o Corinthians joga muito melhor não, exagerei, calma. Muito melhor foi no segundo tempo. No primeiro tempo, foi equilibrado. Salve a corintiana, realmente, né, gente? O time ele jogou com muito mais raça do que nas partidas anteriores. Né? O time está levando a sério a pressão. Não muda o fato de que hoje tem protesto a Gaviões ainda. E também não muda o fato de que falta qualidade técnica no time e também falta atacante que corre. Né? O Yuri Alberto faz uma falta aí gigante. Tomara que ele volte logo aí, porque muitas chances aí que o Garro criou, o Yuri teria finalizado ali e feito o gol. Nem que fosse pelo menos um aí, tá? E aí o time vencia de 1-0, né? Então o Yuri faz muita falta, que se recupere logo e volte aí para os nossos campos, né? Enfim, vai Corinthians, né, fiel?